porque hoje o podcast é Falando Alemão. Temos a Jenny aqui, que ela fala... Não, brincadeira. Ela não fala alemão, mas ela fala inglês. Yes. A Jenny, que começou com a gente lá em 2019 na KNN, vai contar um pouco da estrada dela. E depois a gente vai falar sobre a Áustria, porque a Áustria foi o lugar escolhido pela Jenny para ser a primeira teacher do Brasil da KNN para estar na Áustria. Então, e aí, Jenny, como é que foi a tua história de 2019? Como tu conheceu a gente? Então, na verdade, como que eu sou fruto de uma ação do comercial. A minha mãe, um belo dia, estava no supermercado e alguém abordou a minha mãe e perguntou: você tem interesse em inglês? Não, ela... Ela falou: não, mas minha filha sim. E porque era uma coisa que eu sempre busquei. Antes mesmo de 2019, sempre foi ouvindo músicas em inglês e tal, crescendo nesse meio. E eu sempre achei muito interessante falar inglês. E aí, o pessoal do comercial abordou minha mãe. E aí, depois eu recebi uma ligação. Foi minha mãe que recebeu, ela que agendou o horário pra mim na escola fazer a visita. Como é o nome da sua mãe? Lídia. Lídia, obrigada, Lídia! Você trouxe nossa coordenadora de pais e alunos pra nós. Sim. Ela falou: vai lá ver sobre esse inglês aí, que eu acho que vai ser legal. Aí eu fui e me encantei, né? Conheci a escola, o material, me chamou muito a atenção. Naquela época eu falei: pronto, é agora que eu vou fazer inglês. Vou falar E inglês. foi. E tu sabia zero inglês, né? Zero inglês. Cara, animal isso. Isso é o mais massa de tudo da história da Jenny, eu acho. Tipo, zero inglês, zero, começou do nada. And if we turn to English here, we can have this podcast all in English, Of right? course. And you were there in Austria, all in English, right? Only English. So, her English, it's amazing because she studied since book 1 Yes. until advanced, right? Advanced. All the Yes. books. All the books. E o mais legal, gente, olha só, tu viu esse papinho que a gente fez um pouquinho em inglês aqui? É que todo o inglês dela foi desenvolvido com a gente. Isso foi muito legal. Claro que eu digo que não é 50-50. Tem gente que fala que é 50% a escola que faz a parte dela e 50% os alunos, né? Eu acho que é 80% a escola e 20% os alunos. Então, teve, sim, participação com certeza tua, né? Porque tu foi atrás, se desenvolveu e tal. Eu acompanhei a gente, né, da KNN, acompanhou a tua trajetória. Mas... Isso foi uma parte, assim, sensacional. Fico muito orgulhosa de tudo isso, do todo o desenvolvimento. Que legal. E daí que ano? Eu nem me lembro mais, tá? Já faz tanto tempo que a Jenny, porque na KNN, 3 meses de KNN equivale a 6 meses de KNN. 6 meses de KNN equivale a 2 anos de KNN. 2 anos de KNN equivalem a 4 anos de KNN. Eu, que estou 4 anos de KNN, equivale a 10 anos de KNN já. Então, eu já nem lembro mais quanto tempo que a Jenny tá com a gente, como colaboradora, trabalhando com a gente na escola, porque pra mim já faz, sei lá, 10 anos de vida, assim. Quando foi que tu começou com a gente? Quando que isso aconteceu? Vai fazer 1 ano e 8 meses, agora, dia 6. Só Foi isso? final de 2021. Não, parecia já Sim. 5 anos. Né? Foi... No meio da pandemia, no meio... Tava acabando Tava ali, acabando, né? Já tava voltando, era aula presencial. Eu tava no sábado ainda estudando. E tu era aluna, estudando. Era aluna. E daí o que aconteceu? Chegaram pra ti e falaram: ô, pessoa que gosta de falar inglês. Tipo isso, foi. Eu tava tendo aula naquele dia com o Luke. E ele não era meu teacher na época. E aí eu sabia que ele era o coordenador e tal. Aí naquela semana eu tinha visto um anúncio. Eu falei: pois pronto. Daí eu tava preparada pra sábado, já pedi informação, né? E aí aconteceu, o Luke tava me dando aula, tu tava na recepção, eu pedi o e-mail, daí tu falou: manda teu currículo, com certeza, manda. E aí aconteceu. Viu que legal? Então, tipo, não foi nem a gente que chamou ela, tipo, ó, pessoa, você, né, fala inglês. Não, ela teve coragem. Cara, acabei de postar isso no Stories hoje. Olha só. Coragem, né? Como é que eu sei se eu vou fazer uma coisa que eu não vou fazer? Tem que ter coragem. Ela tava ali, aluna, poderia se botar pra baixo, dizer que era aluna, que não sabia, que não sei o quê, que ainda não tava pronta. Eu escuto muito isso. Ai, não tô pronto ainda, ai, não, agora não, ai, quando eu me formar, ai, quando não sei o quê. Cara, ela era aluna e ela falou: não, eu vi a vaga, é agora, eu vou mandar meu currículo. Chamou o coordenador, chamou a diretora que tava lá e falou: eu vou mandar. Se vocês quiserem me chamar, me chamem. Se não quiserem me chamar, pelo menos eu mandei. Eu tentei, né? Então isso é coragem, isso foi muito massa. E daí a gente chamou pra entrevista, fez um treinamento pegado, porque a nossa segunda etapa seletiva é pegada. Sim. De seleção entre pessoas pra começar a trabalhar com a gente. Trabalhou como teacher, ficou 1 ano como teacher e esse ano tá no desafio de coordenação de pais e alunos com as nossas crianças, né? Isso. Maravilhosas. E daí, ano passado, já tu fez a entrevista do World Class Teacher. Vamos entrar no World Class Teacher, então. Vamos. A Mandy estava aqui, falou da Grécia, né? Sim, acompanhei. No final, a gente vai convidar o nosso próximo convidado. Tan. Quem será?
pro mês que vem, também de World Class Teacher. Então a gente vai entrar no World Class Teacher agora. Vamos falar de World Class Teacher. Ano passado tu fez a entrevista do World Class Teacher. Foi. O que é World Class Teacher? Como foi isso a entrevista? Quem falou contigo? Eu fiz alguma coisa? Foi eu que fiz? Foi você? Como é que foi isso tudo? Então, eu descobri World Class Teacher na convenção de 2022. Importante pra convenção. Foi 2022. 22, eles lançaram metade de 2022. Foi isso, meu Deus, aqui é o tempo, a gente se perde no tempo na KNN, mas tudo bem. E aí, quando eu soube do programa, a gente tem alguns pré-requisitos para preencher, para estar participando da seletiva, mas eu soube naquele momento que em algum momento eu queria. Porque é uma coisa que eu sempre quis, e eu falei, nossa, que bom que estão me oportunizando isso, eu quero. E aí, since then, eu tava falando, eu quero ir. E se for pra ganhar uma hospedagem de graça ali, de graça não, porque é pelo teu trabalho, né? É por tudo que tu faz pelos alunos, pela transformação deles, por tudo aquilo ali. Então, é uma premiação da própria franquia, né? Não é nem nossa escola KNN CMO, é da franquia. E tem que pegar aí mesmo, né? Só que é coragem, de novo, né? Coragem. Acho que foi a coisa que eu mais ouvi durante a viagem. Já vai chegar nesse ponto. Muitas pessoas me falam, nossa, coragem, tu tá bem longe de casa. Aí eu, pois então, tamo aí. Tu chegou a fazer metragem, assim, no Google Maps pra ver quantos km tu tava longe de casa? Não, mas tipo, foi 15 muito. mil quilômetros, Por aí. assim, 20 por aí. mil quilômetros. Que é longe. Longe de casa. E aí, em dezembro, eu fiz a entrevista com... Não, foi janeiro. Dezembro, janeiro? Ali, sei, naquele período ali, eu fiz a entrevista com a Keila, linda, maravilhosa. Da franqueadora, né? Lá de Balneário Camboriú. Isso. E aí, ela deu o check, que eu podia, encaminhei os documentos, tudo que precisa, né? Check. Bom desempenho, bons números de trabalho, assídua, fazendo tudo que tem que ser feito dentro do sistema, junto com a gente e perante a franqueadora, que a gente passa feedback para eles também. Que mais? Tinha autorizações, tinha mais de um ano de casa, né? Tinha mais de um ano de casa. Tem uma galera aí de um ano na nossa escola, tudo isso. E passou aprovada, daí falaram pra ti assim, escolhe um lugar. Escolhe um lugar. Poderia ter escolhido Estados Unidos, poderia ter escolhido, sabe, Peru, coisas assim mais típicas, né? Não, ela falou assim, deixa eu ver onde ninguém foi ainda. Índia. Pois isso foi uma coisa que eu perguntei pra Keila. Keila, alguém já foi lá? Ela, não, você vai ser a primeira. Aí eu, massa. Né? Então foi a Áustria, não era a minha primeira opção. Mas assim, eu vendo e pesquisando, me chamou a atenção, porque também ninguém tinha ido, né? E por ser lá onde eu fiquei, era uma cidade pequena. Então eu pensei assim, a cultura vai ser bem forte lá. Vai ser um lugar que eu vou ter autonomia para ir a pé, para caminhar, para desbravar. Era interior, né? Então, e eu tinha acesso a outras cidades maiores ao mesmo tempo. Então, eu pensei, perfeito. É pra lá que eu vou. E como é que foi esse acesso? Já foi, já voltou, né, gente? Já tá aqui de volta. Eu fiquei com Deu medo. tudo certo, eu fiquei com medo que ela certo. fosse, entendeu? E não voltasse mais, sei lá, casasse lá, ficasse lá. Tudo bem, a gente fica feliz, né? Mas eu falei, não, dá jeito de voltar. Peraí, KNN me chama de volta. Traz, né? Conhece lá e traz a pessoa contigo pro Brasil, entendeu? Mas daí, esse acesso que tu tinha, era trem, tu chegou a ir pra alguma outra cidade? Sim, eu fui pra Salzburgo, que era 1h30 de onde eu tava. E foi por trem. E uma coisa que me chamou muito, muito atenção é que é tudo extremamente organizado. Lá, sabe, tudo funciona. Pra dizer que, né, teve um atraso no trem no dia que eu cheguei. Que assim, abre parênteses, eu levei 3 dias pra chegar lá. Com conexões e afins foram 3 dias. Mas assim, cheguei lá, deu tudo certo, encontrei o hostel muito massa. Quando eu cheguei, tinha uma família do Canadá que estava chegando na cidade junto comigo. E aí tinha uma senhorinha muito simpática que me falou assim, ó, eles estão indo pro mesmo lugar que você vai e conversa com eles. E eles falaram assim em português? Não. E eles sabiam muitas coisas sobre o Brasil, eles sabiam que no Brasil a gente fala português, eu fiquei impressionante. Impressionante, porque fora eles falam que no Brasil a gente fala ou espanhol ou brasileiro. Por conta dos países que a gente faz fronteira, né? Que falam espanhol um pouco, é por isso também. Mas eles foram super solícitos comigo, sabe? Sim, aí a gente dividiu o táxi. Aí, né, eu chegando lá, vai ter Uber. Não, gente, não tinha Uber lá, era táxi. Obviamente não ia ter Uber, né?
E aí, assim, eles dividiram táxi comigo, aí pediram como era, contaram algumas experiências que eles e foram para outros lugares, mas nunca para América, sabe? Desceram aqui para América. Então, foi muito legal falar um pouco com eles sobre isso, entender como era lá, os costumes, daí, o futebol é a mesma coisa para nós que o rock. Nesse sentido, eles fazendo essas comparações, sabe? E eles estavam... Tinha filhos junto, criança? Não, só Eram o casal e a mãe, E a mãe. de um deles. Ai, que Né? legal. E foi bem legal essa troca, foi bem legal ver dentro da Áustria também um pessoal que tu pensa assim, né? Eles são muito fechados, eles são muito diretos. Sim, eles são extremamente direto ao ponto. É a cultura deles, né? Aí a gente tá lá, a gente tem que se adaptar àquela cultura. Exato. Assim, a gente, né? E brasileira, pra nós é fácil se adaptar, né? A Extremamente, gente é muito caloroso. E KNN tem esse espírito de se adaptar onde tá, né? Então, Brilho nos olhos. Não tem, ó. Quando tu chegou lá, no hostel pra todo mundo, que tu olhou no olho dessa galera, dessa galera do Canadá, tem uma história de uns japoneses também? Não, coreanos? Não. do Taiwan. Taiwan. Então, Sim, eu fiz trilha com uma galera do Taiwan. E foi muito legal. então, quando tu olha pra essas pessoas, parece que dá um raiozinho no olho, assim, sabe? É uma conexão no olhar, a gente se reconhece pelo brilho nos olhos que a liberdade nos dá. A gente se sente livre porque a gente sabe que a gente se comunica em inglês e a gente pode fazer o que a gente quiser e a gente pode estar onde a gente quiser estar em qualquer momento, né? Exatamente. Então, isso é muito, muito louco. Foi Só bem que legal. o que que é hostel? Pra quem vai assistir esse vídeo, o que que é hostel? O que que é um hostel? Porque é com um S no meio, né? Ao invés de hotel ou um hotel, é um hostel, né? O que que é um hostel? Como é que era lá? Eu também não sei, gente. Tô perguntando de verdade, porque eu também não sei. Tá? Eu não deixei ela me contar nada. Ela voltou faz quase um mês. Eu falei, não me conta nada, que a gente vai conversar tudo no podcast. Hostel é um lugar onde tu encontra pessoas do mundo inteiro, né? Então, tem quartos compartilhados, muitas vezes, e que justamente tu cria essa conexão com as outras pessoas. Tu tem mais liberdade para conversar com gente do mundo inteiro que tu não esperava. Lá eu conheci gente de Israel, não do hostel, mas, tipo, que estavam lá nos pontos turísticos. O pessoal de Taiwan estava no mesmo hostel, o pessoal da Alemanha, que é lá pertinho, né, também iam lá visitar. Então, basicamente é isso, onde tu tem refeições junto, né, tem um lugar compartilhado ali para tu. E no teu quarto tinha mais gente contigo? Não! Que sortuda! Sim! O nosso próximo convidado dormiu com ele umas vai contar 6 umas pessoas. histórias. Eu tô doida pra perguntar pra ele se alguém peidou. De noite. Que Yes. sortuda, tá? Tu tinha um quarto só pra ti, num hostel ainda. Top. Sim. E como é que tu conheceu essa galera de Taiwan? Quando tu foi? Qual foi a aventura mais aventura, assim, que tu fez Acho mesmo? que foi fazer trilha com eles, né? Porque tava assim, no café da manhã, e eu sabia que uma das coisas lá que eu queria fazer era fazer trilha, né? Porque eu tava lá no meio da natureza, e, enfim, era isso que eu ia fazer. Paisagem fenomenal, né? Incrível, Montanhas da Europa, né? incrível. E aí, no café da manhã, eu olhei aquela família. Umas estava roupas de assim, hiking. Aham, Vocês bem estão com as estilo, roupas bem descaradas. preparados. Eu falei, vocês vão Hiking. Sim, vou junto. Foi assim. Daí então tá bom, 9h15 a gente se encontra lá na frente e fomos. E eles estavam lá, pontuais, te Pontuais. esperando. Aham, só que legal. assim, eles eram mais experientes, né? Porque daí eles estavam me contando que lá no país deles, principalmente na época de pandemia, eles saíam. E era isso que eles faziam. Eu nunca tinha feito isso na vida, né? Tantos morros aqui, Né? São Miguel, Né? cachoeira Então. aqui, Paraíso. Porém, nunca, né? É só escalar. É só, vai. Acho que eles não têm estrutura muito assim pra isso, né? Né? Tem bastante, tá? Tem lugares pra fazer caminhadas grandes, né? Eu vejo várias pessoas aqui na região que fazem, mas é umas montanhas diferentes pra lá, né? Muito. Mas são tranquilas. Elas são mais de boinhas, né? São. Tanto que tu foi até o final. Não, aí que tá. Porque aquilo era extremamente alto e era um caminho extremamente longo. E aí tá, não, eu vou, né? Vamos. E comecei. Acho que deu 1,5 km. Aí eu vou ter que voltar. Só que detalhe, eu tinha ido com companhia. E eu teria que voltar sozinha. Aí eu, opa. Dele, não, eles lá, não, fica tranquila. É só tu seguir a trilha. Segue que tu vai chegar lá. Deu, beleza. Por dentro, né? Meu Deus do céu, como é que eu faço isso agora? Vamos descobrir. No meio do E mato. fui.
Daí eu falei, não, eu tenho tempo, eu vou no meu tempo e fui, devagarinho, e cheguei. Mas foi bem assim, meu Deus, e se alguma coisa acontecer? Aí teve outras pessoas que já me disseram, não, a cada 5 minutos tu vai encontrar alguém naquele caminho. E de fato, daí eu fui me tranquilizando, porque volta e meia passava alguém subindo. Aí eu, opa, eu tô no caminho certo. Eu tô no caminho certo, é só fazer tá de boas, vai. E aí foi. E voltou, daí tu voltou pro hostel? Era quase a hora de meio-dia já, daí eu fui comer, alguma coisa assim. E comida lá? O que tinha de diferente? O tempero deles era um pouco diferente, assim. Mas assim, massa, pão, todas essas coisas tinham bastante diversidade. Tipo, comida mexicana eu encontrei. Tinham bastante restaurante. Lá naquela cidade, é principalmente conhecida pela cachoeira. Lá que conta uma história, que tem... A água tem poderes curativos e coisa assim, é bem legal. E por hotéis, tem tipo muito hotel e hostel. E também pelos restaurantes. Tinha bastante lugar para comer, tanto fast food quanto aquelas coisas. Todo tipo de comida. Todo tipo de comida. E foi bem tranquilo essa parte. E é bem parecido com nós, né? Porque a gente teve uma colonização dessa região ali para nós, então tranquilo. Tipo, eu quando eu fui pro Egito, esses países mais picantes, vamos dizer assim, eu quase morri. Então, né? Mas a gente sobrevive, né? Com McDonald's, com bolacha e coisas assim. Mas é bom ir para um lugar onde a gente consegue se familiarizar um pouquinho. Na Romênia, foi bem mais tranquilo. Quando eu fui pra Romênia no passado, que eu fiz um trabalho voluntário também, ganhei as hospedagens e a comida lá, era muito parecido com a nossa. Então, o prato típico deles é sopa e polenta. Também comi sopa lá. Maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Daí vai. Nosso próximo convidado tem umas histórias culinárias para contar também. Loucas. Que eu fiquei sabendo. Tananana. E o teu... Como é que foi a tua mala? Eu fiquei assim... Gente, era pra eu ter emprestado um cadeado pra Jenny, tá? E não deu pra eu emprestar... Não consegui entregar pra ela o cadeado. Quando eu vi, ela já tinha ido, sem o cadeado. Aí ela me manda mensagem no meio falando que tinha quebrado. Não foi. Que a mala quebrou, que não sei o quê. Eu falei, Jesus, protege essa menina. Ele ouviu, deu certo. Ele ouviu. O que aconteceu? Eu tinha a mala, só que eu tinha o segredo, sabe aquele normal, né? O segredo da mala normal. Que tu fecha. Que fecha e tal, daí Beleza. tu sabe aquele código. E, boa, na ida, eu fui com aquilo, tá tranquilo? Chegou lá, tava tranquilo. Cheguei na Áustria, não conseguia mais abrir a mala. Não tinha Cristo de abrir não aquela tava mala. arrombado, algo Não, assim. não. Tá. Só não... Daí eu não abri. Botava o segredo e não abria. Daí tu teve que arrombar. Aí sim, aí eu chamei o dono do hostel, aí eu expliquei, olha só. Ah, tu pediu ajuda. Eu pedi ajuda. Em inglês. Em inglês. E ele entendia, tipo assim, incrível, sabe? O moço no trem, a família do hostel, todo mundo entendia inglês. Isso foi Se alguém vem fazer um intercâmbio pra cá e precisa disso, tá ferrado. Ninguém entende inglês. Bem A oposto. gente tá mudando isso, né? Porque a gente já impacta hoje 0,87% da população de São Miguel do Oeste. Olha então a gente tá mudando isso, tá fazendo São Miguel do Oeste falar inglês. Isso aí. Basicamente. Entendi, eu achei. Sabe o que acontece? Eu achei, quando tu tinha comentado comigo, tá aqui que a gente não sabia das histórias antes, das coisas, que acontece às vezes quando a gente vai pra Europa, quando vai ali para Emirados Árabes também, principalmente, que eles abrem a mala. Eles arrombam mesmo, tipo, às vezes a Receita Federal ou a nossa, não a nossa aqui quando veio, acho que não, né? Mas a galera da aduana, eles acabam abrindo. Eu pensei que eles tinham abrindo a mala, mas não. Fazer a vistoria, olhar. Uma coisa que eles, sei lá, acham, não conseguem ver no raio-x, eles querem abrir pra olhar. Sim, por isso é bem importante ter aquele cadeado internacional, né? Porque daí eles têm um jeitinho de abrir. A chave pra abrir. Não, e daí fiquei muito grata que eu consegui com a chave. Aí eu falei, acho que é importante eu comprar um cadeado, né? Sim, vai atrás. Não, porque tu volta depois se abrir e tu perde tudo. Pensa, se tua mala abre na volta. Louco. E eles jogam dentro do avião, pra cima e pra baixo e tal. E daí deu certo. Tu comprou o cadeado por míseros... 15 dólares. 15 euros. 15 euros. 15 euros. Não era dólar, era euro. E observação importante, que tu queria ter ido pra uma outra cidade, né? Outro país. Fazendo um paralelo, para você ir da onde eu tava para Munique, na Alemanha, eram 16 euros a passagem de trem. Para outro país? 16 euros. O poder de compra deles é bem doido. Eles conseguem fazer muito mais coisas ali, né?
Então você consegue fazer muita coisa ali. Mas daí você teve que comprar seu cadeado, né? Teve que fazer. Tudo bem. Feliz que comprei, que achei que eu tava pra comer. Tá. E se eu não achar, né? Vai ter que ir no aeroporto. Daí no aeroporto a gente sabe Bem mais que... caro. Né? Mas deu tudo Dica, certo. tarará, não compre nada no aeroporto. Exatamente. Vá nas lojinhas ao redor. Isso, pesquisa. O aeroporto acaba sendo bem mais caro, né? Eu até comentei contigo, falei que dava pra pedir pra entregar no hostel, né? Também, né? Pode pedir na internet pra entregar no endereço que você tá do hostel. Então são dicas de tudo isso. E eu perguntei pra Jenny se ela arranjou um namorado, mas ela disse que não. Eu acho que o coração dela já está ocupado, gente, não sei. Vai saber, né? Mas tu pegou o WhatsApp de alguém, tu fez amigos, tu conversou, tu trocou Instagram, como é que foi? Eu recebi e-mail. Porque foi bem doido, porque aquela família do Taiwan, a gente tirou uma foto. E ela não tinha, porque aí eu pedi pra me mandar por airdrop e não tava dando. Daí eu peguei o e-mail. A pessoa falou, agora você pode me mandar cartão postal de Natal e coisas. Agora, ano que vem eu vou pra Taiwan visitar vocês. Sim, vocês que Porque lutem agora. brasileiro é assim, entendeu? Brasileiro é assim, a gente vira amigo pra poder ir na casa de graça lá, tomar um tererê e tal. Viver a cultura. Por aí vai. Que legal, a gente faz, né, amigos. Eu brinco e digo que eu tenho amigos no mundo inteiro. Então, hoje eu posso ir visitar alguém em Portugal, posso visitar alguém na Grécia, posso visitar alguém lá na Romênia, posso ir visitar alguém na Itália, que eu tenho casas onde eu vou ficar e eu não vou pagar por isso, porque são pessoas que a gente conversou, às vezes menos de um dia, né? Tu conversou com eles no café da manhã e naquela viagem. E aí, logo depois, 3 dias eles já estavam indo. Então, também é um dia pra te criar uma conexão, desde que você consiga saber falar inglês, né? Você sabe fazer tudo isso. E qual que é teu próximo destino, tua próxima vontade? Qual é teu planejamento? Porque a Jenny de 1 ano e 8 meses atrás nunca ia imaginar que a Jenny de 1 ano e 8 meses agora estaria vivendo tudo isso. Sim, eu falei, meu Deus, eu vou participar de um podcast? Como assim? Muito bom. Qual que é os teus planos? Porque a gente tem que sonhar alto, né? Tem que sonhar. Tirar o visto americano, né? Pra dar uma passeada por lá. Israel me deixou muito curiosa. Também. Spoilers. E é isso. Também tem vários outros países que me chamam muita atenção, que não são tão comuns. Por exemplo, a Polônia. É um lugar muito interessante de tu visitar. E tu não viu neve, né? Não, tu foi no verão? Não, era... isso é uma coisa interessante Polônia também. tem neve, cara. Tem que ir na neve. Né? Uma coisa interessante que eu cheguei na Alemanha, na minha conexão na Alemanha, eu vi que eu tinha feito a mala um pouco errada. Que eu tinha levado muito casaco. Claro, eu balanceei, né? Mas daí claro, eu sabia que era verão, né? Só que os 18 graus deles, 20 graus, é diferente a sensação térmica, né? Mas deu tudo bem. Não vi neve, porque tava verão lá. Apesar de nas montanhas lá em cima, né? Subi lá nas montanhas, na ponte que liga lá. Tem uma ponte bem bacana, que é um ponto turístico também lá, bem legal. Lá eu achei alguém de Israel. Eu até falei, Luke do céu, encontrei alguém de Israel. O cara era não sei o que lá, do Mar Morto. Ele era o guia turístico do Mar Morto lá. E ele tava lá. Nossa, conhecendo o outro lado. Sim, porque daí eu tava explicando sobre o programa, né? Quando eu pedi pra tirar a foto e eu mostrei a bandeira... Aí eles, mas o que é isso? Daí eu comentei que eu fui pela KNN, que era um programa que a gente tinha, que era para se conectar com pessoas, conhecer o mundo, viver essa jornada e ter essa experiência cultural, e eles acharam muito interessante. Aí eu comentei, e o meu colega de trabalho agora tá indo para Israel. Dele, não, você está vendo aquele cara lá? Ele é não sei o que, agora eu não lembro direito o que ele fazia lá. Mas era um guia turístico, assim, pelo que eu entendi, sabe? Muito, muito da hora. Cara, e sabe o que é mais legal? Eu vou trazer. É pra gente falar de World Class Teacher e tal, mas eu vou trazer uma coisa pra vida aqui, né? Eu gosto de coisas pra vida. O mais legal é que o quanto mais a gente fala as coisas, mais a gente começa a ver essas coisas, mais essas coisas começam a se tornar o que a gente é, começam a se materializar, vamos dizer assim, né? Ou a gente começa a se tornar, mais a gente tem daquilo ali, e mais a gente é aquilo. Então é um ciclo, né? Porque esse negócio de Israel é muito louco. Semana retrasada, gente, tinha um Israel em Maravilha. Tinha um israelense. Tinha um menino de Israel em Maravilha. Tipo, olha que ridículo isso, né? Da onde? Quando? Então,
Então, a Jenny que tava na Áustria encontrou com o cara de Israel. Eu, em Maravilha, 3 semanas atrás, encontrei com um menino de Israel fazendo um intercâmbio em Maravilha. Ele foi na escola lá em Maravilha também. E o Luke e o nosso coordenador em Israel, inclusive, ele vai... Vou jogar o spoiler. Ele vai ser o próximo convidado. Então, vamos esperar o Luke Tá pro nosso intimado. próximo podcast. Enquanto ele estava lá. Eu acho que a gente entrou numa vibe tão... O próximo é o Luke, o próximo é o Luke, o próximo é o Luke. juntou. Ele tá indo pra Israel, que quanto mais a gente falava de Israel, mais a gente via coisas de Israel, mais a gente era coisas de Israel e tinha coisas de Israel ao nosso redor, e mais a gente tinha aquilo. Então, era muito louco. E como isso funciona na nossa vida, né? Então, quanto mais a gente fala que a gente vai viajar, que a gente vai fazer, que as oportunidades vão aparecer, que a gente está vivendo o melhor momento da nossa vida agora, mais isso vai acontecer. É um switch, é uma virada de chave, né? Então, se tu fosse uma pessoa lá em 2019 que falasse que eu só vou fazer isso aqui para eu aprender a falar inglês, e é só isso, e é isso e deu. Né? Ia ser só isso e deu, porque o que a gente fala é real, né? Mas não, então é uma coisa, não, eu vou fazer, eu vou viajar, eu vou viver isso, eu vou mostrar para outras pessoas que elas podem viver também. E cada momento do agora a gente vive intensamente o agora, que é o Live the Road, Love the Journey. Exatamente. Né? É viver os nossos dias e amar a nossa jornada. Então, prova disso é Israel, que a gente vai conversar no próximo podcast, porque é muito louco. Apareceu um cara de Israel em Maravilha, cara, um menino de 17 anos em Maravilha de Israel. 17 anos. Ficava 40 minutos de onde o Luke tava, a casa dele. Falava, gente, como assim? Então, é muito louco como essas coisas vão se juntando e isso vai acontecendo e vai passando. E se fosse pra te voltar hoje pra lá, pra Áustria, o que tu faria que tu não conseguiu fazer? Porque sempre tem uma coisa que a gente deixa pra trás. Tem, né? Eu quero voltar pra todos os lugares que tem coisas que eu queria fazer. Com certeza a Áustria é um lugar que eu voltarei no futuro. Depois de fazer, né? A gente tem a nossa dream list de viagem, eu acho, né? E tu faz, assim, escreve também? Tu escreve no papel, escreve nos lugares? Porque dizem que se a gente escreve ou cola fotos e tal, aquilo se materializa, tipo, é mais fácil de acontecer. Algumas coisas. O bloco de notas do celular tá aí pra isso, né? Vários pensamentos, várias coisas. Tecnológica, gente. Eu sou de 1990, né? Daí eu faço no papelzinho ainda. O que tu faria? Que eu faria? Eu acho que eu exploraria Viena, a capital. Tu não foi pra lá? Só na conexão. Só na Sim, conexão. unfortunately. Porque lá é bem longe as coisas. Eu até pesquisei, tipo, porque eu saí bem cedão do hostel, né? Pra pegar o voo, né? Porque aquela, né? Prefiro ficar no aeroporto do que ficar... Olhando pro portão pra você ver. Era eu. Eu sentava na frente da tela, assim... Tanto em Guarulhos, quanto em Frankfurt, quanto em Zurique, onde eu passei, era eu. Olhando pra ver se é aquele número mesmo, em que horas que vai sair, pra não perder o voo, né? Eu pedi informação até quando eu sabia que tava certa. Entendeu? Não, essa é a fila, né? Tá, esse é o portão, né? Deixa eu perguntar pro outro só pra ver se você não tava errado. Não, o número do portão aqui, né? Eu vendo. Compara. Não, tá certo. Não, sim. Eu acho que eu exploraria Viena. Viena é uma cidade muito bonita, muito histórica. Foi berço de muitas coisas que aconteceram. Então tem muito lugar pra visitar. Eu digo que há 10 anos atrás eu fui pra Las Vegas. É uma cidade maravilhosa também, Estados Unidos e tal. Mas eu voltaria para a Europa também, ou para Tailândia, ou para Polônia, ou para lugares mais... Pro Egito eu quero voltar para lugares mais históricos, eu curti mais. Mas cidades badaladas também, Los Angeles, né? Ou, enfim, várias cidades que tem aí badaladas é legal também, dependente do que tu gosta, do que tu curte, o que tu quer tá a fim de fazer. Mas história é história, né? A Mandy que tava aqui antes falou sobre os museus. Falei só ela pra ficar o dia inteiro em museu, né? Tipo assim, opa, museu, legal, tirei uma foto na frente. Falou. Próximo. Deixa eu ver o que tem aqui do lado. Perfil, né, cara? Acho que é perfil de cada pessoa, né? Não tem o que fazer. Ó, tu explorou natureza. Eu achei massa pra caramba a cachoeira lá que tu postou fotos e tal. Incrível. Tipo, e todo mundo parando pra tirar foto. E aí depois eu descobri outro caminho que dava pra outra vista da cachoeira. Daí tu via que... incrível, lindo. Então, acho que é perfil. Você vai se descobrindo. O mais legal é que você vai se descobrindo, né? Você vai descobrindo as coisas que você gosta. Hoje me perguntaram também, como eu faço pra saber o que eu gosto? Cara, tem que experimentar. Se tu não experimentar, se tu não entrar no museu pra ver se o museu que tu gosta, tu nunca vai saber. Se tu não ir fazer um hiking, né, e fazer uma trilha louca, forte,
Tu não sabe se tu gosta ou não. Então tem que experimentar e daí tu vai sabendo. Isso que eu gostei mais, que lá eu gostei menos. Tem que ir experimentando. Estar aberto a novas possibilidades, né? Porque às vezes tu gosta daquilo, mas é porque é o que tu vivenciou. E se tu se permite abrir a tua mente para vivenciar outras coisas, tu vai ver que tem muita coisa legal que tu não imaginava que tu ia gostar de viver. E tu tá perdendo porque tu não Tá com bloqueio, né? Tá bloqueado. Tipo, Não, eu vivo quero. nesse mundo. Nossa, pra Áustria, mas eu vou ter que pegar trem. Nossa, mas não o avião, e não sei como é que funciona, e o aeroporto. E tu escutou de alguém, tipo, tua família, ou teus amigos, ou alguém ao redor, assim, alguma frase que ficou, tipo, falando, mas tem certeza, mas... Pior que não. Todo mundo te incentivou. Sabe? Todo mundo me incentivou. Eu até quando eu voltei, umas 2 pessoas me falaram, Jenny, tava olhando as fotos, aquele lugar é a tua cara. Verdade, também tive essa mesma sensação. Que legal. Que foi... Apoio é massa, né? Tem muita gente que não tem apoio e tem que go anyways. Go anyways. Vai de qualquer forma, mesmo que não tenha um apoio. Mas claro que quando tem ali umas pessoas mais positivas ao teu redor te dando esse apoio, é massa pra caramba, né? É top. Então, o nosso recado final, Jenny, pra galera... O que falar pra galera que tá com medo? Tem gente que me falou assim, eu não gosto de viajar. Daí eu digo, se for de carro eu também não gosto. Pra mim, viagem tem que entrar em avião. Pra viajar tem que entrar no avião, senão não é viagem, não conta. Se não gosta de viagem, eu tenho que perguntar primeiro, já viajou de avião? Mas pra onde tu já viajou? Pra quem sabe a experiência que teve, né? E vamos deixar um recado pra essa galera, então, pro próximo podcast. Tá imperdível. Tá imperdível. Né? A Jenny escutou as histórias já, eu não sei ainda. Eu não falei ainda com o Luke pra saber as histórias. Ele chegou, a gente já... E é muito diferente. Só fiquei sabendo que ele foi roubado. Então, pois é, ele foi roubado, comeu muita pimenta. Spoilers. Conversou com muita gente lá no rolo, querido. Que massa. Então, recado final pra galera é que experimentem a vida, né? Estejam preparados. É o que minha mãe sempre fala, aquela frase de mãe, né? Te prepara, porque tu nunca sabe quando uma oportunidade vai surgir. E quando ela surgir, a gente tem que estar preparado. Né? Então, às vezes a gente não vê sentido em algo agora, mas quando vier a oportunidade, a gente tem que estar preparado. Exatamente. Estaremos. E você estava preparada, tanto para o desafio de estar agora na nossa coordenação, falando com todos os nossos pais KNNers, que são mais de quase 300 pais KNNers, quanto para fazer um rolê na Áustria. Até ali, rapidinho. Eu fui ali e voltei. 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Foi mais ou menos isso. E já tá preparando a próxima. Tô preparando a próxima, com tudo pronto para os Estados Unidos. E é bem legal de tu não só manter isso pra ti. Eu acho que isso é a parte mais interessante. Porque tu nunca sabe que se outra pessoa não tá sentindo o mesmo que tu tava sentindo. É óbvio, tu se depara com um novo, tu fica assustado. Meu Deus, eu vou dar conta de encontrar o meu portão de embarque ou alguma coisa. Deu perrengue com a passagem lá, que não me mandaram. Lembra que eu comentei? Daí a Lê falou, não, fica tranquila, eles Emitem na hora do check-in. Sim, aí tipo, tu conversar, tu trocar essas experiências é bacana. E eu já tive essa oportunidade quando eu voltei de pessoas me falarem, não, conversa com o fulaninho, porque ele vai, mas ele tá muito ansioso, ele tá muito nervoso, ele tá querendo não ir por conta de medo. E tu vê que medo é... Sabe? Tu não precisa ter medo. O medo é simplesmente um sentimento que tu tem pra te prevenir de coisas novas. Que você estranhas que você não conhece, né? Exatamente. É fisiológico, é normal você ter medo. Senão, se você não tem aquele senso de medo, tu se coloca em situações arriscadas. Então tá tudo bem. Sabe? Mas tu tem que ir. É aquela bendita frase, vai com medo mesmo. E a partir do momento que tu dá um passo e tu vê que tá dando certo, tu vai pro outro. Tu chega e tá tudo ok. Onde tu quiser. Tá tudo bem, sabe? Eu costumo dizer que a gente tem medo, é normal das pessoas, só que a nossa coragem tem que ser maior que o nosso medo. Então a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem de fazer e seguir e dando todos esses passos aí. Thank you very much, então, bonita. Acho que foi mais uma das nossas histórias internacionais com essa galera KNN que está com a gente aí há 10 anos de KNN já. Já tem quase 4, né? Se for contar. Se for nos nossos anos KNNs que a gente fala, porque a nossa experiência é tão intensa, a gente tem tanto conhecimento, a gente se desenvolve tanto
no nosso dia a dia, a gente live the road, love the journey tanto todos os dias, que parece que é uma eternidade, parece que a gente já fez tanta experiência juntos. E é porque a gente se deixa fazer isso, né? A gente se deixa passar por todas essas coisas. Thank you very much, então, como é que é? Em alemão é tschüss, Dankeschön. Dankeschön. Olha, ela fala alemão. Falei pra vocês que ela falava alemão, né? E próximo podcast vai ser no mês que vem sobre Israel com o Luke. Então, a gente espera que Luke... Bora. Aê! Congratulations!